O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma das frases, das inúmeras frases que temos aqui no Pequeno Príncipe que muito me impactou na época, né, que eu li a primeira vez. Essa é a quarta vez que eu estou lendo esse livro. Eu acho que a cada releitura ela me traz uma espécie de ensinamento, de alguma coisa, de uma reflexão bem profunda. E não foi diferente, né, nessa releitura. Enfim, vamos conversar hoje sobre O Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry. Acho que é isso. Vamos lá, conhecer essa história maravilhosa. Bom, esse é um livro que divide opiniões. Eu sei que muitos detestam, outros amam. Esse livro também é um dos favoritos da vida de muita gente. Mas eu não considero esse um livro favorito da minha vida, mas eu digo a vocês que esse é um livro que um dos livros ali que está naquela lista que me marcaram de alguma forma, e a cada releitura ele se transforma, me deixa muito reflexivo. Aqui a gente vê essa história do Pequeno Príncipe, o príncipezinho, enfim. É uma história bastante contundente e ao mesmo tempo simples. Depende também de que época você esteja lendo. Eu acho que o que me acontece de a cada releitura esse livro se transformar para mim, porque a gente, ao longo, né, do tempo, ao longo das nossas vidas, a gente vai adquirindo substâncias, que eu digo substância, nesse quesito de vivência de mundo, né? E com isso vamos adquirindo bastante experiências, agregando valores, agregando conhecimento. Então eu acho que a cada releitura a gente consegue observar nesta obra algo diferente daquele momento em que você leu no passado. Esse livro ele tem reflexões bastante profundas, muito filosóficas, que ali a leitura de uma criança ela é totalmente diferente de uma leitura de adulto. Não porque é uma criança, não porque é um adulto, mas são bagagens diferentes. Não que um é mais sabido do que o outro, mas são bagagens diferentes. A gente comparar uma criança com um adulto, o adulto viveu esse tempo todo, adquiriu bagagem, adquiriu vivência de mundo e outras coisas que estão ali naquela bagagem. E aí por isso que eu digo que são leituras e com visões diferentes. A minha visão diferente lá do início é totalmente diferente de hoje. Esse livro aqui ele me traz muito mais reflexões hoje do que naquela época. A história do Pequeno Príncipe é uma história muito simples. Aqui uma espécie de piloto cai ali no deserto e aí ele tem uma espécie de epifania, uma espécie de sonho meio mais realista, né? E nessa epifania que ele tem, né, ele vai se deparar com esse príncipe, que teoricamente, convenhamos, é um príncipe que não existe, é um ser que não existe, tudo ali está na mente do piloto, que podemos dizer que ele transforma essa epifania numa espécie de ajuda, né, para sobreviver aquilo que ele estava passando. Imagina aí você no deserto, inóspito, longe de tudo da civilização, e aí você poderia morrer ali de sede, de inúmeras outras coisas, insolação, enfim, de frio na noite. E aí ele tem essa epifania e vem à mente dele esse príncipe, né? A gente é um pequeno príncipe que mora ali numa espécie de asteroide, num pequeno planetinha também, que tem seus vulcões, tem sua flor, tem os seus valores ali. Ele usa esse pequeno príncipe para dialogar com inúmeros aspectos, talvez da própria vida dele, né? Aspectos esses de valores sobre a humanidade, valores que talvez ele tenha perdido com o tempo. É bem interessante isso, porque se a gente vê num aspecto ali, valores como essa questão da empatia, a questão da conquista, a questão da amizade, a questão do amor. E aí, como eu tinha dito, né? O essencial é invisível aos olhos. E nesse momento, nessa frase icônica do Pequeno Príncipe, ele basicamente quer dizer que o essencial está ali no coração. E ele é invisível aos olhos. O amor é invisível aos olhos. A amizade é invisível aos olhos. A amizade, estou falando do sentimento e a conquista em si.
né? O caso aqui, a gente pode perceber na figura do Pequeno Príncipe, ele indo em vários planetas, né, em busca de um sentido para a vida, de um sentido para sua existência, e aí ele questiona também a existência dos outros, o porquê você está aqui, qual a diferença, ou porquê aquilo é importante, porque você acha que as estrelas são importantes, porque você acha que você merece isso, porque você merece aquilo. E aí ele fala dessa importância, contrastando ali com o seu planeta, né? Os vulcões têm uma atividade, os vulcões têm uma função, a rosa tem uma função, e ele vai buscar o significado disso, né? Ao longo do texto. É bem interessante isso, porque ao acordar, a gente percebe ali claramente que o Pequeno Príncipe desapareceu, né? Eu tô dando esses spoilers porque, enfim, né, é uma história bastante comum e eu acho que 90% do planeta leu. Brincadeira, mas eu acho que muitos de vocês já leram. Mas ao acordar, esse piloto, né, ao acordar desse sonho, esse piloto, ele percebe que o Pequeno Príncipe não está ali. E basicamente ele tem, acho que, noção de que tudo ali é na sua mente. E que, de certa forma, ele ajudou a refletir tudo isso do que ele estava passando, do que ele estava precisando. O Pequeno Príncipe ele traz muitos ensinamentos, né? Eu acho que um dos ensinamentos mais contundentes aqui são dois: a questão do amor, a questão de cativar, a questão de conquistar, da conquista que eu digo, de conquistar uma amizade, de conquistar, é tanto que tem um trecho ali que eu acho que um dos mais belos é o diálogo entre ele e a raposa, né? E eu acho que esse diálogo dele e a raposa, para mim, são os pontos altos dessa história, porque a raposa chega logo naquele momento e diz: a gente não pode ser logo amigo, você tem que me cativar, você tem que me conquistar, você tem que me encantar de alguma forma. Então ali tem esse encantamento, tem essa conquista do Pequeno Príncipe para tornar amigo da raposa. É bem interessante isso, né? Porque a conquista ela não é de uma hora para outra. Claro que existe alguns conquistas de uma hora para outra, muitos dizem, né? Até mesmo o amor à primeira vista. Mas a conquista, eu acho que ela é o dia a dia. A conquista é você mostrar quem é você. E eu acho que é esse diálogo que a raposa mostra, né? Quem é você, né? E aí esse dia a dia e a falta que você faz se não chegar naquele momento. E era isso que a raposa mostrava, né? Ah, você tem que determinar um horário para você chegar aqui, porque se você se atrasar, eu vou sentir falta. Então aí você vê, aí isso já é um termômetro da conquista, né? Em que a raposa tem ali junto com o Pequeno Príncipe. A comparação de que a rosa dele, que a rosa tinha dito, né, a rosa toda esbelta lá no planeta dele, dizendo que era única no mundo, e quando ele chega na Terra se depara com várias rosas e ele tem noção de que aquela rosa ela é comum, né? E toda a decepção, né, também tem o Pequeno Príncipe mostra também sobre as decepções. São questões bastante profundas, né? Que eu acho que com uma criança ela pode sim curtir bastante essa história e ver de uma forma diferente. O adulto ele também vê de uma forma diferente. Eu fiquei muito anestesiado nessa releitura e algo que me chamou muita atenção. No deserto ali em que se encontra, né, esse piloto, ele se sente só. E aí tem essa sensação de vazio. Tem um trecho aqui no Pequeno Príncipe, no capítulo 19, que aí ele chega na Terra e se depara com o nada, né? O deserto. E tem aquele aspecto de eco, de que reverbera, né? Quando a gente fala e tem aquela propagação do som. Aí ele diz, bom dia, aí o eco, bom dia, bom dia, bom dia, aquela propagação, né? Quem são vocês? Quem são vocês? Quis saber o príncipezinho.
Então tem aquele eco. Aí esse sentimento, né, esse trecho aqui no Pequeno Príncipe, no capítulo 19, em que ele se depara com o eco, com nada, com o deserto, vazio, dá a sensação de vazio, dá a sensação de solidão. E eu acho que era isso que o piloto estava sentindo naquele momento, sozinho, naquele deserto, em busca de alguma solução para sair daquilo, né? Sair daquele momento. É genial. E aí, quem narra toda a história é o piloto. E aí ele começa com algo que muito me chamou a atenção. Que ele diz assim, ó. Já faz 6 anos que meu amigo partiu com sua ovelha. Aí você logo toma um choque. Bom, quando ele começa a contar essa história, já se faz 6 anos, né? Que o príncipe já tem partido e que já ocorreu aquilo, porque depois os amigos desse aviador, né? Desse piloto, encontra ele lá no deserto. E claro, né? Vivo. E aí essas coisas que ocorreram com ele, esses pensamentos, talvez foram decisivos, né, para sua sobrevivência. Mas ao mesmo tempo serviu de lição para toda a questão da humanidade, porque aqui, se você ler de forma bem profunda, não precisa ser de forma tão profunda, mas se você vê com os olhos, né, com outros olhos, aqui o Pequeno Príncipe dá uma lição de moral sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre a humanidade. E essa questão da essência, né, de você crescer sem se transformar em um adulto. Porque uma das maiores críticas aqui do príncipe, né, do Pequeno Príncipe, é que o adulto ele cresce e perde sua essência, aquela essência da criatividade, aquela essência da humildade, aquela essência, né, da inocência. A inocência. Essa é uma das palavras bem interessantes. Porque, olha, veja bem, tem vários aspectos aqui no início da narrativa, no início dessa história, é que o próprio príncipe que se questiona. Ah, ele vai conversar com o adulto, mas o adulto não vê. O caso, que eu acho que mais icônico, é aquela cobra, aquela jiboia, né, que engole o elefante. E ele desenha aquilo e mostra para os adultos. E os adultos vão dizer, muito bonito o seu chapéu. Aí ele questiona, não é um chapéu. Aí é um elefante dentro da jiboia. E aí o único que vê de forma ali diferente é esse piloto. E aí é interessante, né? Cresça sem se transformar em um adulto. E se você se transformar em um adulto, você acaba perdendo sua essência. Humildade, essa questão da inocência, a questão da empatia. É lindo, gente, maravilhoso. Esse livro me traz. Eu acho que é um dos livros ali que, em vez de quando, a gente lê, né, para reafirmar nossos valores. E é isso que ele traz nessas andanças dele pelo mundo. Ali o mundo das finanças, ali o mundo dos reis, o mundo daquele ser que ele é meio que snob, né, bem, não quer dizer prepotente, mas ele é muito snob e vaidoso, que é o país aqui, né, aliás, é o planeta do vaidoso, e ele tem todos esses valores, né, valores esses que a humanidade distorce, e aí ele traz o ensinamento para todos nós, essa questão da vaidade, a questão da cobiça ali, daquela questão do rei querer ser dono de tudo, a própria questão das finanças, que você é tão ligado aos números, a trabalho, workaholic, e esquece do essencial, do amor para as pessoas, com as pessoas, da amizade, da conquista, enfim. São todos esses parâmetros. Há inúmeros outros parâmetros que, se eu fosse dizer aqui, esse vídeo ia se estender. Esses são só alguns devaneios, alguns aspectos, alguns pensamentos que me remeteu nessa releitura, né? Comenta aqui o que vocês acham do Pequeno Príncipe, do quanto essa obra te impactou, de quando você leu, e se você gosta, né, desse livro, né? Eu acho que é um livro
que nos ensina a cada leitura. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau.